Confie no não de Deus, porque Ele enxerga além dos fatos. Ele pode ver aquilo que nós não vemos, porque Deus é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Agradeça pelo sim de Deus que confirma as suas bênçãos e a sua vontade para cada um de nós. Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você os versos 7, 8 e 9 de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nesta manhã de quarta-feira. Já avançamos para a metade da semana. Que bom estar aqui junto com você. Vamos confiar neste Deus maravilhoso. Confie no não de Deus, porque Ele enxerga além dos fatos. E agradeça pelo sim do Senhor, porque confirma suas bênçãos para nós e também manifesta a sua vontade em relação às nossas vidas. E Paulo, nós precisamos aprender a confiar em Deus quando Ele diz não, e agradecer quando Ele diz sim, e esperar quando Ele diz espere um pouco. Confiar que Ele proverá, porque Ele é o Deus provedor. Então diz na carta de Paulo, o verso 7 do capítulo 12, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ninguém sabe até hoje o que é este espinho na carne de Paulo, que Paulo se refere. Há especulações, há interpretações, mas não se sabe exatamente o que era. No verso 8 diz, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele pediu que Deus tirasse dele, erradicasse dele, enfim, curasse ele dessa incomodação. Era um espinho, ele chamou de espinho na carne. Mas no verso 9, Deus responde para Paulo. Olha que Paulo era um homem, um instrumento nas mãos de Deus. E Deus diz para ele assim, e então, Paulo escrevendo, e então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa da fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo aceitou o não de Deus, porque Paulo confiava nas suas providências, porque sabia que Deus enxergava mais além do que ele. E com certeza Paulo compreendeu que aquele não de Deus era para o seu próprio bem. Então você e eu devemos aprender a confiar no não de Deus, no não do Senhor, porque Ele enxerga além do que nós vemos. A nossa visão é míope, a nossa visão é pequena, nós só enxergamos ao nosso redor e muitos só enxergam o seu umbigo. Temos que elevar os nossos olhos para o monte, temos que elevar os nossos olhos para o Deus que todas as coisas sabe. Ele é onipresente, onisciente, Ele é o nosso Criador, Ele sabe como nos fez, não é? Deus sabe. Ele conhece a nossa textura, Ele conhece o material com que Ele nos fez. E depois que nos criou, soprou o fôlego de vida, o ruach, e esta vida que temos agora pertence a Deus, não é nossa. Nós temos vida derivada da fonte de toda a vida, da fonte inesgotável de vida. Deus também diz, espere, e cumpre a nós confiarmos nele. Eu já esperei muito, muito em Deus e Deus não me decepcionou. Eu já recebi não de Deus e confiei nele e Deus não me decepcionou. Eu já recebi muito sim de Deus e agradeci a Ele pelas bênçãos, porque o sim de Deus confirma as suas bênçãos e a sua vontade dele em relação a nós, o quanto Ele nos ama. E o salmista diz no Salmo 42, 5, diz assim, por que estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espere um pouco, porque estás abatida, ó minha alma. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. E então você está agoniada, agoniado com as respostas de Deus para a sua vida? Antes de você questionar a Deus, questione-se a você mesmo, interrogue-se, procure saber como está a sua vida em relação a Deus, o que você tem feito por Ele, porque Ele fez tudo por nós. Embora o que nós façamos por Deus não significa nada, porque nós não podemos acrescentar 1 milímetro à nossa estatura, não podemos fazer o nosso cabelo crescer, tudo é Deus que controla. Nós não podemos mudar de cor, porque Deus é que nos fez e é Ele que controla a nossa vida. Então, questione-se sobre a sua vida, o quanto você tem se desprendido de você mesmo para se tornar um instrumento nas mãos de Deus, para que depois de tudo que você tenha feito por Ele, por amor a Ele, por agradecimento a Ele, você possa questioná-lo sobre alguma coisa que você pediu a Ele e ainda não recebeu. E se você já recebeu, agradeça. E se ainda não, espere. E se o não é não, paciência, confie em Deus, porque Ele sabe o que faz. Sabe, nós precisamos verdadeiramente nos convertermos. O que você tem entregue a Deus? Deus entrega para nós tudo que nós temos, tudo que possuímos. Eu sei que de muitas pessoas que sofrem e sofrem muito neste mundo. Mas se você se voltar para Deus, se você entregar a sua vida a Deus, Ele vai, pelo menos te consolar, Ele vai minimizar a sua dor, Ele vai te alegrar, Ele vai te trazer esperança, porque pior do que você ter sofrimento, juntamente com a esperança de que Deus vai te devolver tudo que é bom ainda, como fez a Jó, e também vai te garantir a vida eterna, pior do que isto é você sofrer sem ter esperança. Daí acabou, né? Daí não dá. Então, amigo, amiga, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele te conduzirá por caminhos certos, porque Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e Ele te dará a vida, basta você pedir. Que Jesus mesmo disse para a samaritana: se você conhecesse quem te dá desta água, você pediria esta água, beberia desta água e nunca mais teria sede, e nunca mais terá sede. E rios de água viva fluirão de você. Vamos orar nesta quarta-feira, entregue a sua vida a Deus, a Jesus. Feche seus olhos, incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, como é bom confiar no Senhor. Queremos confiar sim no não que o Senhor disser para nós, porque o Senhor enxerga além daquilo que nós podemos ver. Queremos agradecer pelo sim que o Senhor nos dá, que o Senhor nos diz, porque confirma as suas bênçãos que o Senhor tem nos dado e a sua vontade para cada um de nós. Queremos aprender, Senhor meu Deus, a esperar. Por favor, nos ensine a esperar, porque quem espera no Senhor receberá o galardão da vida eterna. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, nesta quarta-feira, rogando a presença do Espírito Santo. Agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.